Eu quero convidar você a ler comigo em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 6. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Se você quiser acompanhar comigo aqui no telão, fica todo mundo na mesma versão. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Repita comigo assim, os 7 Espíritos de Deus. Vamos repetir mais forte? Os 7 Espíritos de Deus. E as 7 estrelas. Agora vamos continuar a leitura. Eu fiz isso para que você destacasse aí na sua mente essa parte do texto. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está pesado esse texto, hein? Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A mídia está certa, eu que fiz a leitura de novo, vocês estão certos. Esteja atento, fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Repita comigo, livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa parte do início do livro de Apocalipse, ela é dedicada às igrejas da Ásia. São 7 igrejas. E hoje o Espírito Santo separou o trechinho da carta destinado para a igreja de Sardes. Se quiser colocar o verso 1, deixar aqui no telão. Deixa eu ver se é o 1 mesmo. Isso, é o 1 mesmo. Esse 1 aqui é interessante. E esse texto, ele tem várias expressões. E são justamente essas expressões contidas no texto que chamam a nossa atenção. Que nos faz ficar, assim, curioso. Por exemplo, 7 estrelas, 7 espíritos. Eu sempre ouvi falar em Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vem esse texto e fala que são 7. E aí já desperta em nós a nossa curiosidade. É ou não é? Então a gente já fica, né? E depois a parte B, C do versículo vem com a lapada e deixa a gente mais esperto. Mas esse é o verdadeiro avivamento. Quando uma palavra, ela entra na nossa cabeça, penetra no nosso coração. O livro de Hebreus fala que ela vai até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e transforma a nossa vida. Faz o nosso dia a dia mudar. Faz os nossos hábitos mudarem. Esse é o verdadeiro avivamento. Ele vai mais profundo do que só o sentir. O sentir também faz parte. Obviamente nós amamos isso. É por isso que estamos aqui hoje com o coração feliz, porque a presença do Senhor está palpável aqui nesse ambiente. Sim ou não? Mas o avivamento, ele está além dessa experiência. Porque o avivamento precisa estar latente, precisa estar claro na nossa vida, quando o culto se encerrar ao meio-dia.
quando a afronta chegar amanhã no seu trabalho, quando as coisas ficarem difíceis no dia a dia, a partir da saída do culto, é aí que o avivamento vai se fazer presente. Então, para já começar a fazer uma viagem comigo no texto, não durmam, para você pegar a revelação e sair daqui edificados. O culto da manhã é sempre o melhor, mas ele tem o desafio do sono. Então, todo mundo aí nessa, e hoje terá uma luta espiritual aqui, porque o Senhor tem uma palavra de salvação para todos nós. Vou repetir, porque o Senhor tem uma palavra de salvação para todos nós. E o que me inclui nessa palavra? Então eu vou começar a explicar esse versículo pelas 7 estrelas. Vamos entender o que são as 7 estrelas. Então é como se eu dissesse assim: Bíblia, explica para mim o que é as 7 estrelas. E a própria Bíblia vai explicar para mim o que são as 7 estrelas. Então mídia, me ajuda aí, Apocalipse 1, verso 20. Então nós já vamos começar a desmistificar aqui o versículo e já vai ser fácil de entendimento. Vamos lá, diz assim: este é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quem são as 7 estrelas? São os 7 anjos. E quem são os 7 anjos da igreja? São os 7 pastores. Porque se fossem celestiais, não faria sentido a carta ser escrita para os anjos celestiais. A carta foi escrita para humanos. Então, quem são as 7 estrelas? São os pastores da igreja, ok? Está vendo como que você vai aprendendo a interpretar o texto? Então, já desmistificamos uma parte aqui do versículo. Aí o Espírito Santo já vai nos ensinando e nos despertando a curiosidade de ler a palavra de Deus. É ou não é? É coisa boa demais. Então, este é o mistério das 7 estrelas que você vê em minha mão direita. Pode voltar lá para o texto da base lá da nossa pregação, que é em Apocalipse 3. Vamos lá. Então, ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, já descobrimos qual é e o que é as 7 estrelas. São os 7 pastores, ok? Então, veja como Deus trata pastor de igreja. Não é que Deus está chamando os caras de estrela no sentido da fama, no sentido... Não é nesse sentido não. Mas Deus está destacando eles e falando com eles para você entender o grau de responsabilidade que tem um pastor de igreja. É sério, não é? Ok, então já entendemos uma parte aqui do versículo. Agora vamos, que eu estou curioso. Pode manter lá no 1, vai ser a nossa base. E essa história dos 7 Espíritos de Deus? Gente, aqui já vai uma fala aqui para vocês. Tudo que nós precisamos já está na revelação da palavra do Senhor. Deus, Ele já nos revelou tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Mas é que às vezes, nós não conseguimos captar com a nossa fragilidade humana, ou com a nossa correria, ou às vezes com a nossa falta de disciplina, e nós às vezes começa uma pregação ou um estudo, e a gente fala: não, isso aí eu já sei, sobre o Espírito Santo eu já sei tudo, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 15 anos de crente, então a gente já começa a ler um texto na Bíblia, a gente fala: isso aqui eu já sei tudo, eu estou lendo só na decoreba. Mas às vezes a gente perde uma revelação, uma profundidade de Deus que vai se manifestar ao nosso coração e na nossa vida. E aqui vem um manifestar maravilhoso do Espírito Santo. E a Bíblia vai chamar de 7 Espíritos. E com base nesse texto,
Eu quero dar um título aqui para essa pregação. Eu escrevi aqui, os 7 Espíritos de Deus e o despertar em Sardes. Vamos repetir comigo aqui? Os 7 Espíritos de Deus e o despertar em Sardes. 1, 2, 3. Só que, na verdade, nós vamos ler um texto que vai explicar, de uma vez por todas, essa história dos 7 Espíritos de Deus, e você vai entender, e aqui vai ser um pontapé inicial para essa mensagem desta manhã. Coloca para a gente Isaías capítulo 11, verso 2. Olha isso aqui, que profundidade. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre ele quem? Coloca no 1 para as pessoas entenderem de quem nós estamos falando, rapidinho. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Esse texto está falando de quem? De Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora sim, vamos para o 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então vamos contar comigo? O Espírito do Senhor, primeira coisa. Vai contando com o dedo aí, para você me ajudar a contar. O Espírito que dá sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho, poder, conhecimento e temor. Então aqui nesse texto está mostrando 7 manifestações do Espírito Santo. Ele está mostrando as 7 formas que o Espírito Santo se manifesta na vida do homem até ser completo. Gente, isso aqui é forte demais. Eu falei isso, eu já senti a presença do Espírito Santo aqui. É as 7 manifestações do Espírito Santo possíveis na nossa vida, que faz a nossa vida virar de uma forma espetacular. Faltou até uma palavra esplêndida aqui para falar. Então, quando a Bíblia diz, eu sou o que tem os 7 Espíritos, ele está se referindo a essa passagem, ele está falando, eu sou Jesus, aquele que foi ungido com o Espírito, que teve a manifestação das 7 manifestações do Espírito. Eu posso falar. Você está entendendo o que Jesus estava falando? Eu estou gabaritado. Agora que nós já entendemos essa parte, eu vou entrar nessa parte aí, mas volta lá para o texto. Jesus está atestando a igreja de Sardes. Vem comigo, hein? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem. Agora ele vai mostrar o currículo. Os 7 Espíritos. Rapaz. Jesus está falando, eu sou aquele, lá de Isaías 11:2, que tem as 7 manifestações do Espírito. Alabasta. Só quem está sentindo. Só quem está entendendo. Repassendere. Eu sou aquele que tem a manifestação, a plenitude do Espírito e as 7 estrelas. Então ele está dizendo assim, eu sou aquele que tem toda a manifestação do Espírito Santo e os 7 pastores. Eu vou dizer de novo, eu sou aquele que tem toda a manifestação do Espírito Santo e os 7 pastores. Escreve. Resumindo, eu sou o dono do mundo de cima e sou o dono do mundo de baixo. Então escreve. Não, era para você já ter voado. Eu vou repetir para te dar uma chance. Eu sou o dono do mundo de cima e sou o dono do mundo de baixo. Então escreve. Aí, agora já desmistificamos o versículo, hein? Você nunca mais vai ler esse texto de outro jeito. Você vai bater o olho e falar assim, rapaz, Jesus teve no ministério dele aqui a manifestação completa do Espírito Santo e ainda era o dono dos 7 pastores. Aí eu te pergunto, com tudo isso, Jesus tinha autoridade para dar o atestado sobre a igreja ou não? Ele tinha autoridade para fazer isso, sim ou não?
Então vamos entender aqui com mais profundidade. As 7 manifestações do Espírito de Deus. Primeira coisa, ele fala que é o Espírito do Senhor. Lá no Isaías 11:2. O Espírito do Senhor. O que quer dizer o Espírito do Senhor? É a presença de Deus sobre a pessoa. Porque é a presença que sustenta tudo. É a presença do Espírito Santo que é a base do Evangelho para tudo na nossa vida. E se Jesus, o Filho de Deus, precisou da unção do Espírito Santo, quem é o Daniel, comedor de arroz, feijão e angu? Agora eu mineirei de vez mesmo aqui o negócio. Quem sou eu na fila do pão para bancar o herói e tentar encarar o Golias sem a presença dele? Eu preciso da unção do Espírito do Senhor. Então quando ele diz o Espírito do Senhor, é porque sem a presença dele eu não tenho base, sem a presença dele eu não tenho força, sem a presença dele não consigo nada. A primeira manifestação do Espírito é a presença dele na nossa vida. Você observa que o texto não está preocupado em mostrar a grandeza do Espírito Santo no céu, mas ele está preocupado e interessado em mostrar a grandeza do Espírito Santo na vida do homem. Quem está preparado para sair daqui diferente? Está só começando essa mensagem. Então a primeira porção do Espírito é o Espírito do Senhor, é a presença de Deus sobre a pessoa, Jesus sendo ungido. Aí vem a segunda porção, o Espírito de sabedoria. Se eu fosse você, eu anotava. O que é o Espírito de sabedoria? Não é só saber muito, mas saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Não é saber muito, mas é saber como fazer, quando fazer e como fazer. Só é possível essas coisas com o Espírito da sabedoria. É por isso que às vezes as pessoas vêm te pedir um conselho, você dá um conselho para a pessoa, e a pessoa sai maravilhada e fala assim: caramba, esse pastor Daniel é sensacional. Aí quando a pessoa vira as costas, o pastor Daniel fala assim: eu nunca pensei nisso. Eu acredito que já passou isso com você também, você fala assim: caraca, que conselho foi esse que eu dei? É porque não foi você. Foi o Espírito da sabedoria que se manifestou. É só para quem está sensível, é só para quem está no outro nível. O Espírito da sabedoria é uma coisa maravilhosa. Salomão, pastor Ivaí, orou, falou, Deus falou: escolhe o que você quer. Ele escolhe a sabedoria. Chega 2 mães. Aí é o primeiro exame de DNA da história da humanidade. As 2 chegam, fala: é meu filho. A outra fala: não, é meu. E um bebê, não dava para saber quem era a mãe. Salomão olhou para um soldado e falou assim: parte a criança no meio. Todo mundo ficou horrorizado com a decisão do rei. Eu nunca vi pegar um recém-nascido e matar dessa forma tão cruel na frente de todo mundo. Aí uma das mulheres se jogou no chão e falou assim: não mata, não machuque a criança, entregue ela inteira. Aí a outra abriu a boca e deu a sentença. Ela falou assim: não, é melhor dividir, porque assim o filho não é meu nem dela. Aí ficou fácil.
Mas por que ficou fácil? Porque o espírito da sabedoria já tinha se manifestado. Aí ele falou, pega a criança e entrega para a mãe, para a mulher que intercedeu a vida. Porque ela é a verdadeira mãe. Aí o exame de DNA veio depois. Mas Jesus já tinha inventado ele lá no Velho Testamento, entendeu? Porque ali se manifestou o espírito da... Meu Deus, hein? Tem tudo isso à nossa disposição. Está faltando é a gente acessar. Sabe, quando um velhinho pega um celular? Eu posso falar velhinho porque a minha mãe é velhinha. Sabe, aqueles velhinhos mesmo que vê um vídeo de um cavalo voando do lado do avião, compartilha com você e fala, cuidado meu filho, as coisas espirituais existem mesmo, mas na inocência, porque não sabe do que a IA é capaz. Sabe, esses velhinhos, somos nós, quando lidamos com as coisas do Espírito Santo. A gente coloca um louvor e fica chorando, e o mundo espiritual olhando para você e falando, que bobinho, tem muito mais, você que não sabe. Ah, não. O mundo espiritual está olhando e falando, tem muito mais coisas para você acessar, tem muito mais poder, e você está só no superficial. Bom, vamos lá, senão a hora não vai dar tempo. Aí vem a terceira porção do Espírito, que é o Espírito do entendimento. Pastor, mas não é igual da sabedoria? Não, porque a sabedoria é saber o que fazer. O Espírito do entendimento é a capacidade de compreender profundamente. Entender a vontade de Deus por trás de qualquer situação. Rapaz, aí é outro nível de crente. Morre alguém, ele já compreendeu. As portas se abrem, ele já entendeu. As portas se fecham, ele já entendeu. O cara é imparável. Porque ele não é guiado por vista, mas ele é guiado por fé. Ele não é guiado pelo cenário atual, ele está sempre olhando para o futuro. Ele não é guiado pelas coisas da terra, ele está sempre olhando para o céu, porque ele tem o espírito de entendimento. Quem para um cara desse? Mas como é possível, pastor? Isso é humanamente impossível o que você está querendo dizer. Claro que é humanamente impossível, por isso que tem que ter o espírito de entendimento. Por isso que chegaram para Jesus e falaram assim, ó, seus irmãos estão lá fora te chamando, sua mãe também estão lá fora te chamando. Jesus falou, não, meu irmão, minha mãe são quem está aqui ouvindo, fazendo a minha vontade. E ele não parou a pregação, porque esse era o objetivo, fazer ele interromper o sermão. Ele não para o sermão, porque quem tem o entendimento, entende, confia, ó, está tudo certo. A visão dele está no objetivo e ele não vai perder o objetivo. Aí vem o espírito do conselho, que é a direção certa para tomar a decisão. E às vezes, a maioria das pessoas toma a decisão, depois vai procurar o pastor, só para lamentar, porque a decisão já foi tomada lá atrás. E aí acaba ouvindo aquela frase antiga, né? Não adianta chorar pelo leite que já derramou, né? Mas quando você entende a porção do Espírito na sua vida, do conselho, você aprende a tomar a decisão na hora certa, e ensina e ajuda até os outros. Então o Espírito do conselho. Aí vem, eu até me perdi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí vem o mais conhecido, um dos mais conhecidos, que é o espírito de fortaleza, ou o espírito de poder. Fortaleza e poder são sinônimos. Que é o que te ajuda a vencer as batalhas e suportar as provas. Só é possível isso com a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque é o espírito da força que nos mantém vivo e é capaz de nos dar força para continuar.
Então até agora já falamos do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, do Espírito de entendimento, do Espírito de conselho, do Espírito de fortaleza ou Espírito de poder. Aí vem a sexta porção do Espírito, que é o Espírito do conhecimento. Não é o entendimento. O entendimento é você compreender as situações profundamente. O conhecimento é conhecer a Deus de forma real, não apenas teórica. É por isso que em Mateus capítulo 4, o diabo não conseguia pegar Jesus de jeito nenhum. Porque Jesus tinha a resposta para tudo, porque ele estava com a porção, com as 7 porções do Espírito sobre a vida dele. Então, quando você tem o conhecimento, você conhece a Deus, não de uma forma teórica, mas você tem uma intimidade espiritual, uma intimidade com Deus. E você passa a reconhecer a ação de Deus no dia a dia. Um passarinho canta, você entende que foi Deus que te deu um recado. Alguém conta uma história, você está ligado e você fala, não, essa história não foi contada à toa, Deus está falando comigo. Mas foi macumbeiro o pastor que contou, não, mas você tem a sensibilidade de entender que Deus estava te dando um recado. Isso é intimidade, isso é sensibilidade, isso é o conhecimento, a pessoa está ligada 24 horas. E o diabo arma laço, arma cilada, mas a pessoa não cai, porque ele tem conhecimento, ele está íntimo de Deus, ele tem sensibilidade, o cara está ligado 24 horas. E o último, a última manifestação, é o espírito do temor. O espírito do temor não é medo, mas é uma reverência profunda. Honra, respeito, é evitar o pecado por amor a Deus. Caramba, hein? Quando o espírito do temor está em nosso coração, se manifesta em nós, nós evitamos o pecado por amor a Deus. E aí você volta para o texto, e você escuta Jesus falar, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E se eu perguntasse para você, do Espírito de Deus, quantas porções você tem na sua vida? Agora nós vamos orar com entendimento. Iremos orar com sabedoria, com inteligência, mas não humana, mas de Deus. E iremos falar, Senhor, eu quero viver, eu quero ter a mente do Senhor. E o Senhor teve os 7 Espíritos, as 7 manifestações. E eu quero isso para a minha vida também. Aí agora Jesus, voltando para o texto, agora nós já entendemos o texto, agora nós vamos entrar na palavra. O anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, ele pode falar, ele tem autoridade, ele pode. Não é o Daniel, não é o Zezinho, é Jesus. E as 7 estrelas. Aí ele já começa o atestado. Conheço as tuas obras. Cara, essa frase já complica. Porque a próxima frase do homem provavelmente seria uma desculpa. Seria uma justificativa. Mas é quando o pai e a mãe já chegam para o filho e falam assim, eu te conheço. Ou quando fala, quando fala quando a mulher fala para o homem assim, não mente. O homem já gela.
Não que o homem minta, mas os maridos já sabem que é assim que funciona no nosso relacionamento. Não mente. Você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Talvez era só uma brincadeira, mas você já começa a fazer um raio-x. Foi aqui que Deus está falando com a igreja. Conheça as tuas obras. Não tem o que falar depois. Ele já chega com o atestado. Conheço você. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você tem feito. E aí, pessoal, o versículo embola. Porque ele continua assim: você tem fama de estar vivo. Aí arrebenta com a gente. Você tem fama de estar. Está falando de alguém politicamente perfeito. Está falando de alguém top de se conviver. Está falando de alguém da hora. Está falando de um crente 10. Essa igreja de Sardes, ela tinha reputação diante dos homens. Repita comigo essa frase. A igreja de Sardes, não, mas bem bonito. A igreja de Sardes tinha reputação diante dos homens. Ela tinha nome. Vamos lá comigo. Ela tinha nome. Ela tinha aparência. Era uma igreja top. Pergunte assim para mim, pastor, e diante de Deus? Ela tinha um diagnóstico. Qual? Morta. Caramba, a igreja tinha tudo de vivo, fazia tudo de vivo, falava como vivo, mas ela era morta. Mas está falando da igreja de Sardes, entendeu, pessoal? Não é do Brasil. Pode ficar tranquilo. É sobre eles, não é sobre nós. Ufa! Mudou até o clima, é ou não é? A gente fica até mais ufa, é ou não é? Aí, essa frase que apareceu nos últimos tempos, sabor. O pessoal está achando que é novo. É mais velho que andar para frente. Deus já tinha mandado essa aqui no livro de Apocalipse. Deus falou, igreja de Sardes, você tem sabor. Vamos comigo? Igreja de Sardes, você tem sabor. Gostei, você complementou, alguém complementou, acho que foi o Rony. Vamos lá comigo, se você tem sabor de vivo. Mas na verdade você está. A gente começa rindo, mas na verdade é para coçar a careca e deixar os olhos lacrimejarem. Porque essa palavra de hoje é muito complicada. É muito séria. Porque nós precisamos pensar na nossa vida com Deus todo momento. Para vivermos a promessa que veio no 5 e no 6. Aquele que vencer, eu não vou tirar, vai andar de veste branca. E eu vou manter o nome dele escrito no livro da... Está falando de salvação, cara. Mas só vai ser salvo quem estiver vivo. Mas está falando de vida espiritual, de vivo com Deus, de vivo para Deus. E o maior perigo, preste atenção nessa frase aqui, meus irmãos. O maior perigo não é quando o mundo vê a nossa fraqueza. É um perigo também o mundo ver a nossa fraqueza, mas isso não é o maior perigo. O maior perigo não é o mundo ver a nossa fraqueza, mas quando escondemos a nossa morte espiritual atrás de uma vida de aparência.
aí é fatal. E hoje Jesus pegou nós. Vai, pastor, tira o currião, desce o rei, começa a falar os nossos pecados, aponta tudo. Que é isso, irmão? Você está maluco? O evangelho é assim. Jesus dá um passo e você dá o outro, pô. Jesus joga a luz e você procura a moeda. Jesus acende a luz e a mulher varre a casa. Pegou a referência? Não, pastor, mas tem que ser mais severo, tem que arrancar sangue. Não, a igreja não é minha, rapaz. A igreja é de Jesus, olha lá. O dono da igreja é o que tem os 7 espíritos, que está nos convencendo e nos convidando a buscar as 7 essências, mas a igreja é dele. E eu quero fazer parte dessa igreja. Quem mais? Cara, vida de aparência não vai levar ninguém para o céu. Pura perca de tempo. A ideia é frequentar a igreja, frequentar a célula, ser do louvor, ser pastor, ser líder de qualquer coisa. Não salva ninguém. Para morar no céu tem que estar vivo. E a questão é, quem quer morar no céu? Então vamos ter que se comportar como crente. E não o sabor. Ih, rapaz, quando vocês ouvirem essa frase agora, o Espírito Santo vai pegar vocês de jeito, e eu também, hein? Eu não quero ter aparência, eu quero estar vivo. Eu não quero ter sabor, eu quero ser. As coisas não podem ser obrigação para mim, eu tenho que querer fazer. O carcereiro pediu luz. Naquele do terremoto lá. Eu gosto dessa passagem porque ele pede luz. E a luz é a palavra de Deus. E agora vai ser o nosso comportamento que vai fazer essa palavra ser uma das mais poderosas que você ouviu na sua vida. Mas não é por causa do pregador. É por causa do que você vai fazer depois que você ouviu ela. Entendeu? O que faz o negócio acontecer é o que a gente faz após ouvir a palavra. E eu vou encerrei. Só que eu quero desafiar você, que precisa voltar ao primeiro amor. Coloca o 3:3 ou 3:4, olha lá, tem muito poder ler. 3:3 ou 3:4, eu não me lembro. Vamos lá? Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Mas olha nesse momento para a primeira parte. A segunda já pode voltar lá. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembra do começo, como era? Como você era? Tudo que você aprendeu, como que você era? É isso. Volta. Pastor Cris falou para mim, o Senhor vai refazer as alianças. Eu creio nisso. Eu quero chamar você aqui, vir aqui à frente. Vir aqui na frente não vai mudar nada a sua vida. Mas vai ser uma oportunidade que você terá de fazer, de renovar um pacto com o seu Deus. E sair daqui e ser tudo diferente. É um desafio. Pode ficar de pé. Eu quero desafiar você. Vem aqui.
sopra. Mas lembre-se, isso não muda a vida. O que vai mudar a vida é você colocar em prática o que o Espírito Santo foi falando no seu coração enquanto eu estava ministrando. Não podemos ser sabor, mas precisamos ser de verdade. Eu quero chamar você aqui, que vai renovar, que está agradecendo a Deus pela oportunidade de ter ouvido essa palavra. Não foi uma palavra para simplesmente emocionar a sua alma, o seu coração, claro que não. Mas foi uma palavra para falar para você: ei, estou às portas. Deixa eu te renovar. Você é flecha. Eu preciso de você. Eu vou mudar a história da sua casa, eu vou mudar a história da sua família. É você que eu vou usar. Você vai ser a pedra principal. Eu vou virar a sua família através de você. Mas não dá para continuar sendo do jeito que está. Se a gente não tentar fazer diferente, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você está plantando limão mais de 20 anos na sua vida, querendo colher laranja. Não vai acontecer. Mas você tem uma oportunidade hoje de zerar e fazer uma plantação diferente. E os frutos vão ser naturais. O Senhor está falando para você: volte ao primeiro amor. Volte. Volte. A manutenção no carro é algo normal. Ah, pastor, mas eu falo para você, se eu tivesse um carro zero, eu não ia mais precisar de mecânico. Ih, rapaz, você que está enganado. Pergunte para os irmãos que tem carro zero. De tempo em tempo, eles têm que deixar uns milhares lá na concessionária, na autorizada. Não é assim não. Até carro zero precisa de manutenção. Essa mensagem de hoje é manutenção. Essa mensagem de hoje é revisão. Sabe qual é o problema? A luzinha acende no painel e a gente fala assim: depois a gente para. Ah, depois eu vejo isso. Aí depois a gente quer colocar a mão na cabeça, que fala: ah, se eu tivesse visto isso antes, tinha ficado mais barato. Agora eu tenho que fazer todo o motor porque eu fui indisciplinado. Ah, o Espírito Santo está falando para você: a luzinha acendeu. Está na hora da revisão. Está na hora da manutenção. Essa palavra foi para todo mundo. É a oportunidade. Ei, labacerandas. Alama.